Bom, boa noite a todos e todas. Queria agradecer ao professor Celso e à diretoria do Simpro pela oportunidade de estar aqui. Já venho conversando sobre uberização em algumas greves aí dos professores, pude participar. Para mim é sempre um momento muito importante, né, onde a minha pesquisa faz sentido, que é para isso que a gente está pesquisando, é para esse tipo de interlocução mesmo, né? Então, realmente agradeço, é uma alegria, apesar desses tempos tão estranhos que a gente está vivendo, né, poder estar aqui e espero que discutindo com vocês, né, isso que eu vou falar hoje sobre a uberização do trabalho, né, de uma forma geral, para então a gente pensar qual o impacto disso e como isso se relaciona com a flexibilização e a precarização do trabalho docente. Eu não pesquiso o trabalho docente, né, mas eu acho que a uberização ela é uma tendência global e o campo da educação até tem teorias de que ela se originou no campo da educação. Então está totalmente relacionado, os temas estão totalmente relacionados, né? Então, a uberização, ela é difícil a gente definir ela de saída, né, mas ela pode ser entendida como uma nova tendência global que atravessa o mundo do trabalho como um todo, né, tanto nos países do centro como nos países da periferia. E ela é uma tendência que traz enormes desafios à esquerda, né, porque, de certa forma, ela, vamos dizer assim, ela consolida plenamente a possibilidade de você eliminar todos os direitos associados ao trabalho, né? E, ao mesmo tempo, manter o controle sobre o trabalhador, que agora se torna um trabalhador inteiramente disponível ao trabalho. Eu vou desenvolver isso mais aqui com vocês, mas eu venho até usando o termo do trabalhador just in time, né? Para a gente vai entender isso um pouco melhor, mas essa ideia de um trabalhador que é usado na exata medida das demandas do mercado e não tem nenhum tipo de proteção, segurança, possibilidade de planejar sua vida, né? E tem que se engajar com esse trabalho, com os custos e os riscos da sua atividade para garantir sua própria sobrevivência. Essa é uma tendência que está atravessando o mundo do trabalho como um todo, né? E que atinge diversas profissões. Então, nós já temos professores uberizados, nós já temos advogados, nós temos caminhoneiros, nós temos faxineiras, nós temos cientistas, nós temos de tudo que a categoria ela é uberizável, né? Talvez a questão seja que categorias não seriam. Essa talvez nem todas possam se uberizar, mas é uma tendência geral, né? E a novidade da uberização, ela se dá, sim, pelo desenvolvimento tecnológico. Então, o Uber deixou isso muito claro, né? Com as plataformas digitais, então se apresenta uma nova forma de organizar o mundo do trabalho, né? A gente vem falando até em capitalismo de plataforma, né? Para dizer o quê? Bom, as empresas, elas estão se organizando de uma nova maneira agora, né? Então aparece essa grande novidade que a gente até chama de capitalismo de plataforma. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem que não depositar totalmente a ideia de que é uma grande novidade que se deu pelo desenvolvimento tecnológico. Na verdade, a uberização, com os motoristas Uber, deu visibilidade ao quê? A elementos que estão em curso no mundo do trabalho há décadas, né? E que se formam mais fortemente com o neoliberalismo, mas que, em realidade, a gente também tem que pensar até em elementos que são estruturantes do mercado de trabalho brasileiro, por exemplo, e que agora se tornam generalizáveis. Eu vou falar mais sobre isso. Então, é um novo, mas, ao mesmo tempo, a gente tem que ter um certo cuidado com essa novidade e não atribuí-la diretamente ao desenvolvimento tecnológico. Não, é uma relação entre as reconfigurações do papel do Estado, né, o desenvolvimento tecnológico e uma espécie de generalização das características mais precárias que estruturam, por exemplo, um país periférico como o Brasil. Então, esses elementos eles estão todos se entrecruzando aí e gerando essa novidade. Bom, então, definindo melhor o que seria essa uberização, né? A gente tem que entendê-la como o quê? Como uma nova forma de controle, gestão e gerenciamento do trabalho,
né? Então, ela trata de uma nova forma de organização dos trabalhadores, uma nova forma de subordinação dos trabalhadores, de disciplinarização dos trabalhadores, né? De gestão do trabalho. A uberização, ela se refere a tudo isso, né? E aí, esse termo, ele é um pouco problemático, né? Por quê? Porque os motoristas Uber, eles deram visibilidade à uberização, né? Hoje é um fenômeno social. Só no Brasil nós temos aí 500 mil motoristas, né? Como é que uma multidão desse tamanho se forma em poucos anos e ela vai crescendo, crescendo de pessoas que vão aderindo a esse tipo de trabalho, né? E a empresa Uber, ela deixou muito evidente essas relações. Então, a gente passa a falar em uberização, porque o Uber deixou isso muito claro. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho, às vezes, problema com esse termo, porque dá a impressão que se restringe ao Uber, e não é, né? E a gente devia falar a Uber, né? Porque nós estamos falando de uma empresa, já começa aí, parece que a gente está falando de um aplicativo. Não, nós estamos falando de uma empresa que está organizando 500 mil trabalhadores, né? Mas então esse tema ele é muito bom, ao mesmo tempo que ele é um pouco problemático, porque ele dá a impressão que a gente está falando somente do Uber. Não, nós estamos usando o Uber para entender como se o Uber assim, foi a ponta do iceberg. Ele deu uma materialidade, uma visibilidade a todos esses processos que eu quero falar um pouco mais para vocês. Bom, então, para a gente entender a uberização, a gente tem que dar um passo atrás, entender um pouco o que aconteceu nessas décadas que a gente fala em neoliberalismo, a gente fala em flexibilização do trabalho, a gente fala em precarização do trabalho, né? Do que a gente está falando aí? E por que a gente chega nesse ponto onde é possível ter uma multidão de trabalhadores, né? Se a gente quiser se definir, o que é a uberização? A uberização é a transformação do trabalhador num trabalhador autônomo, desprovido de direitos, inteiramente disponível às demandas do mercado. Isso é a uberização, né? Como que nós chegamos nisso e como que isso é possível, como é que isso dá certo? Então, nessas décadas, o que nós fomos vendo, né? Isso vai ficando mais evidente no Brasil nos anos 80, mas marcadamente a gente começa a falar em neoliberalismo no final dos anos 70, né? Primeiro, a consolidação de um discurso muito forte de que os direitos do trabalho eram custos sociais, né? E que eram passíveis de serem eliminados, né? Para garantir o quê? Uma melhor eficiência econômica, uma maior competitividade, né? Isso vai tomando lugar no mundo, de várias formas, tanto nos países desenvolvidos como nos países em desenvolvimento, né? E os direitos do trabalho eles vão sendo postos em xeque como algo que é pesado, que é muito rígido, né? Nós temos aí a flexibilização do trabalho, então tem formas de controle do trabalho que já não se adequam mais ao desenvolvimento tecnológico, né? E aí várias coisas vão sendo postas em xeque. E com isso vem todo esse debate da flexibilização do trabalho, né? O que a flexibilização do trabalho colocou em jogo? Bom, você tinha um modelo aí, fordista, taylorista, né? Que a imagem clássica aí é do Charlie Chaplin apertando parafuso, que também é um operário, que é o trabalhador formal, que bate cartão, que tem uma disciplina sobre o seu corpo, um controle sobre o seu tempo de trabalho permanentemente, né? Até você ter, por exemplo, a imagem do funcionário no Google, né? Aquele escritório da Google, onde as pessoas jogam sinuca, né? Onde as pessoas trabalham por metas, fazem seu tempo de trabalho, né? Então, o que vai se construindo aí? A ideia de que aquele modelo associado ao modelo taylorista e fordista dos direitos do trabalho não está se adequando à realidade do mundo do trabalho. Então, o mundo do trabalho é muito mais flexível, né? Que se a gente for olhar, e a gente tem que falar disso hoje, a reforma trabalhista, esse é o cerne dela. Ela fala, nós temos que modernizar as relações de trabalho, porque essa CLT aí, ela é dos anos 30, né? Ela está falando de um trabalhador operário que não existe mais, o mundo do trabalho mudou, a gente tem que adequar as leis a isso. Então, a gente vem desse processo, né? E o que aconteceu nessas décadas?
Quando a gente fala em globalização, quando a gente fala em terceirização, né, e quando a gente fala em flexibilização do trabalho, é como se assim, vamos pensar em termos do capital, né? O que o capital foi constatando? Que era possível o quê? Né? Você eliminar uma série de controles sobre o trabalhador e terceirizar responsabilidades e custos e não perder o controle sobre a produção. Então, a gente viu isso em nível global. Né? Então, o que são as terceirizações, por exemplo? Você tem nessas décadas vários países, né, que baixam todas as suas barreiras para a entrada de fluxos de investimento, etc., né, se tornam, vamos dizer assim, se a gente olhar para a China, para vários países aí da Ásia, o que acontece? Né? Eles se tornam assim, campos que recebem, promovem fluxos de investimento, né? E se tornam grandes zonas de processamento e exportação, que eles falam, que são zonas onde você não tem impostos, você dá uma série de subsídios para que o capital externo invista ali, né? E eles se tornam grandes campos de fornecimento de força de trabalho rebaixada e desprotegida. Né? E o que vai acontecendo no mundo? A gente vai vendo, né, que determinados países vão se tornando responsáveis pela produção material de tudo que a gente usa. Né? E, ao mesmo tempo, as empresas, elas terceirizam toda a sua produção e não perdem o controle sobre ela. Então, quando a gente fala em globalização e terceirização, a gente vai ter que pensar nisso. Né? Eu gosto de dar um exemplo, sempre dou esse exemplo, a gente pensar na Zara. Né? Aí eu pergunto, o que é a Zara? Bom, a Zara é... O que é a Zara? Ela é uma empresa, ela é qual nacionalidade? Ela originalmente é espanhola, né? A Zara fabrica roupas? Não fabrica roupa. Quem fabrica a roupa da Zara? Se a gente olhar, né, a gente vai ver lá, made in Brasil, made in Vietnã, made in Camboja, né? O que a Zara fez? Ela terceirizou toda a produção material dela, né? Então, nós não vamos ver fábricas da Zara. Nós vamos ver fábrica da Apple, da Dell, da Sony, não vamos, da Nike, não vamos. Tudo que a gente usa, né, não é fabricado por essas corporações. Né? A Zara, ela distribui as roupas dela, a gente vê caminhão da Zara, container, navio. Não, ela também terceirizou isso. Né? Se a gente quisesse mapear a cadeia produtiva da Zara, seria quase impossível. Né? Se a gente fosse mapear assim, quem fabrica a roupa da Zara, quem desenha a roupa da Zara, quem tem loja da Zara. Né? Se a gente olhar bem, a gente não sabe definir o que a Zara é. Né? Ela é uma marca, mas ela não é só uma marca. Não é puro fetiche, pura imaterialidade, é uma corporação. Né? Ela atua no mundo, só que ela não produz nada, mas ela produz. O que ela detém? Ela detém o poder, o controle e o gerenciamento sobre a produção. Então, se a gente chegar lá no centro de São Paulo, e a gente pode chegar lá e encontrar isso mesmo, bolivianos em condições de semi-escravidão, né, sendo subordinados por uma rede de trabalhadores coreanos, que são subcontratados por outra empresa, nós vamos chegar lá na roupa da Zara. Né? Ela está sendo produzida ali, ela está sendo produzida no Camboja, ela está sendo produzida no Vietnã. Né? Então, a Zara, ela dispersou a produção dela, só que ela detém total controle. Então, se eu for num shopping aqui, se eu for num shopping na Índia, se eu for num shopping em Londres, eu vou entrar lá e vai ter a roupa da Zara, do jeito que a Zara concebeu, que eu não sei se foi ela ou se ela também terceirizou essa concepção, no tecido que a Zara escolheu, no preço que a Zara determinou, na quantidade que a Zara determinou. Né? Então, o que se constatou nessas décadas? Que
por causa do desenvolvimento tecnológico, que eu não vou desenvolver aqui, né, mas das tecnologias da informação, né, aliadas ao quê? Aos papéis dos estados que vão promovendo esses fluxos de investimento, né, aliado ao que é uma aceleração da distribuição, então o tempo que os navios levam, o tempo do deslocamento das mercadorias, né, aliado a uma padronização do consumo. Então, qualquer lugar do mundo que você for, você vai encontrar a loja da Zara, né? O que se constatou, então? Que era possível uma empresa, que a gente fala empresa mãe, né? Ela não é tão mãe assim, não, né? Mas a empresa mãe, ela deter todo o controle sobre o que é produzido, no tempo, que tempo é produzido, a que custo é produzido, sem produzir nada. Então, por que a gente fala em gestão e gerenciamento do trabalho? Porque essas décadas, o que foi ficando claro é que era possível você dispersar o trabalho e manter o controle sobre ele, né? E aí, gente, tudo que a gente usa praticamente, né, a não ser que a gente faça crochê e vista, né, está passando por condições de trabalho análogas à escravidão. Então, você tem fábricas, hoje a gente voltou a usar o termo sweatshop, né? O que é o sweatshop? É um termo usado lá para o século XIX, né, para descrever as condições de trabalho terríveis a que os trabalhadores estavam submetidos no trabalho a domicílio, sem controle, né, sem legislações, etc. Os sweatshops, eu deveria até ter trazido esse slide com as fotos, né, não me ocorreu. Uma fábrica na China é um sweatshop, né? Então, toda a produção material lá, Dell, Apple, Sony, Motorola, está tudo sendo produzido dentro da mesma fábrica. Essas fábricas, essas corporações detêm o desenho, a tecnologia, etc., mas terceirizam toda a sua produção material, né? Então, esse é um primeiro passo importante para a gente entender a uberização, que é o quê? Você pode dispersar o trabalho e manter o controle e o gerenciamento sobre ele. Bom, isso chega até a figura do trabalhador, que são novas formas que a gente fala em flexibilização do trabalho. Então, o que é o home office? Né? É o quê? Bom, por que eu preciso ter lá aquela baia que o cara senta, ele bate ponto, ele entra às 8 da manhã, ele sai às 6 da tarde, né? Ele tem um salário ali determinado, etc. Será que eu preciso fazer isso? Porque essa ideia do Taylorismo era do quê? Que existe uma rebeldia do trabalhador, né? Você precisava controlar, né? Disciplinar esse trabalhador permanentemente. O que a flexibilização do trabalho constatou? Olha, se você jogar para o trabalhador parte do gerenciamento para ele próprio, ele é um excelente gerente de si próprio. Você não precisa ter alguém controlando se ele fez tanto naquele tempo ou não, né? Ele é um bom controlador de si próprio. Então, o que você começa a ter? Bom, e se você trabalhar na sua casa, mas a gente trabalhar por metas, né? Eu não controlo mais seu tempo de trabalho, eu controlo o que você me entrega. O que se constatou nessas décadas? Que fazer isso resultou no quê? Os trabalhadores trabalham cada vez mais, né? Então, a perda de mediações públicas sobre o trabalho não foi uma perda para o lado do capital, pelo contrário, né? No mundo completamente ameaçado pelo desemprego, permanentemente, né? E outros elementos que vão formando a nossa subjetividade aí de trabalhadores e trabalhadoras, né? O que se constatou? Que as pessoas podem trabalhar até mais, né? E aí o que vai estar acontecendo? Uma crescente indistinção entre o que é tempo de trabalho e o que não é, né? É disso que trata a flexibilização do trabalho também, né? Então, você passa a jogar para o trabalhador o gerenciamento sobre ele próprio. Então, as fábricas toyotistas, elas vão se organizar de uma nova forma, né? Não é mais puramente aquela linha de fábrica, né? É o que? Você trabalha em equipes dentro das fábricas, as equipes colaboram, a gente começa a usar esse termo do colaborador, o trabalhador vira um colaborador, né? É um termo que, claro, que obscurece a relação
Mas ele está falando uma realidade. O trabalhador está colaborando com a sua própria produtividade. Então você começa a ter metas, você começa a ter bônus, né? O que é você bonificar um trabalhador? É você jogar para ele, né? O gerente do mês, né? O que é isso? Bom, quem trabalhar melhor aqui vai ganhar mais. Então você joga para o trabalhador o gerenciamento dele próprio, né? Metas, gerenciamento, eu ia falar de mais uma outra coisa, da colaboração. Me fugiu, depois volta. O que é isso? São formas de você jogar para o trabalhador o gerenciamento sobre si próprio, né? Então, essas equipes nas fábricas toyotistas, elas passam a competir entre si, né? E dar suas contribuições sobre como a produção pode funcionar melhor. Lembrei da outra coisa que eu ia falar. Participação nos lucros e resultados, né? O sociólogo Francisco de Oliveira, não sei quem conhece aqui, falava isso. Bom, isso é um nó da relação capital-trabalho, né? Porque o trabalhador e o capitalista estão jogando para o mesmo lado, que quanto mais essa empresa lucrar, ou seja, quanto mais o trabalhador trabalhar, todo mundo ganha, né? Então, é uma nova forma de configurar essa relação. Então, tudo isso para dizer para vocês o que? Nessas décadas, o que foi ficando claro? Que era possível dispersar o trabalho, manter o controle e gerenciamento centralizado. E era possível jogar isso até para os próprios trabalhadores e trabalhadoras. Os trabalhadores são bons gerentes de si próprios, né? Então, eu não necessariamente ter o relógio de ponto é bom para mim na minha empresa. Talvez seja melhor eu não ter tanto controle assim sobre quanto tempo as pessoas trabalham, porque elas vão se auto-administrar, né? E isso não quer dizer que elas vão trabalhar menos, elas vão trabalhar mais. É claro, gente, que com isso vem toda uma dimensão de liberdade do trabalho que é complicada e que a sociologia fingiu que não estava vendo, né? Que é o seguinte, de fato, se você fala para um trabalhador, você prefere ficar 2 horas no ônibus, ir para o seu trabalho, voltar, bater o relógio de ponto ou trabalhar na sua casa, né? Ele pode te dizer que, bom, nossa, eu trabalho melhor à noite. Por que eu tenho que trabalhar 8 da manhã? Né? Eu posso cuidar das mulheres, né? Isso aí deu uma problemática na precarização do trabalho feminino, né, que se a mulher já fazia jornada dupla, tripla, agora ela faz tudo em casa, e as distinções entre o que é trabalho e o que não é vão se complicando mais ainda, né? Então, o que foi ficando claro? Tem uma dimensão de liberdade, né? O trabalhador faz seu próprio horário, trabalha como quer, da forma que quer, só que é a liberdade subordinada. Né? Então, esses trabalhadores, na verdade, o que a gente vê nessas décadas é o aumento de adoecimentos relacionados ao trabalho. Né? A gente vê, por exemplo, eu converso com os motoboys, eu faço pesquisa com os motoboys em São Paulo. Para eles é normal trabalhar 14 horas por dia, às vezes 7 dias por semana. Eu pergunto se para vocês também não é. Né? Que isso é um movimento que a gente viu acontecer no mundo do trabalho, a perda de medidas sobre o trabalho, a gente trabalha cada vez mais, isso se banalizou, né? Então tudo isso é o panorama pré-uberização do trabalho, e aí a gente chega na uberização. O que a uberização fez com as plataformas digitais, etc., né? Ela jogou de vez para os trabalhadores o autogerenciamento sobre si próprios. Né? Então, a uberização, o que ela faz? Ela transforma o trabalhador num nano-empreendedor de si próprio. Né? Por que nem falar em microempreendedor? Porque esse trabalhador, o capital que ele detém é ele próprio. Né? Ou um carro, ou um professor que está lá no ensino à distância. Né? A educação ela é um campo muito rico de fomentação da uberização. Né? O que é esse professor engajado, tal, recrutado no ensino à distância? Né? Ele é esse cara que ele já não está na condição mais de trabalhador clássica. Né? Ele se torna um nano-empresário de si próprio, engajado, disponível ao trabalho e recrutado nas necessidades daquela plataforma
a qual ele está subordinado, mas está se discutindo até se isso é subordinação ou não, né? Então ele vira o quê? Um nanoempresário de si próprio. E como é que a uberização vai se consolidando, então? Eu gosto de falar que ela é essa nova forma de controle, gerenciamento e gestão do trabalho, né? E que ela se tornou muito possível com o desenvolvimento das plataformas digitais, né? Então, o que essas plataformas digitais vão fazer? A gente pode olhar para a uberização e dizer assim, elas trazem uma nova concepção do que é o trabalhador, uma nova concepção do que é a empresa, e ainda elas passam a contar com um novo ator, que é o consumidor, né? Então vamos esmiuçar isso aí um pouquinho. O que é essa nova concepção de trabalhador? Bom, o trabalhador, ele é um autônomo, nanoempresário de si próprio, que passa não só a não ter direitos, como arcar com os riscos e custos do seu trabalho, né? Então, sei lá, por exemplo, às vezes eu recebo um e-mail dizendo assim, você foi selecionado pela plataforma tal para produzir material para nós sobre políticas públicas, né? E aí eu nunca fiz isso ainda, né? Mas eu tenho que me autogerenciar, eu vou administrar meu conhecimento para entregar isso em prazo tal, você vai ser remunerado tanto, né? E a empresa vai utilizar isso aí que eu produzi da forma que ela quiser, né? Nesse momento, eu estou me autogerenciando e sendo responsável por toda a administração ali do meu conhecimento, etc., para a produção de um material que chegou do nada. Eu não sei nem como é que essas pessoas me acharam, né? Então, eu estou numa condição de trabalhadora nesse momento que é muito obscura, né? É difícil definir que condição é essa. Então, essa figura desse trabalhador autônomo, sem vínculos, né? E que ele vai se engajando. Então, eu vou aderir aqui a uma plataforma, né? Eu vou dar aula ali, eu vou fazer um bico ali, né? Você vai virando uma pessoa polivalente, que também é outro aspecto da flexibilização do trabalho, né? O professor de hoje não é o professor de 30 anos atrás. Até a universidade falava no tripé, né? Que era pesquisa, ensino e extensão. E aí entrou o quarto, que é gestão. Né? O que é essa polivalência? Você passa a desenvolver tarefas que antes não constituíam a sua profissão. Isso também é parte da flexibilização e da uberização. Então, pensando aí nesses três aspectos, uma nova constituição do que é o trabalhador, né? Esse trabalhador nanoempresário de si próprio, que arca com riscos, custos, está permanentemente disponível ao trabalho. Uma nova concepção do que é empresa. Então, veja bem, essa empresa que me manda esse e-mail, a empresa Uber, né, a empresa do ensino à distância, ela não contrata ninguém, certo? Ela oferta uma possibilidade de trabalho e quem quiser pega e se autogerencia, né? E aí nós vamos ver que quem souber se autogerenciar melhor sobrevive, porque é um mundo de uma concorrência feroz, né? Então, as empresas, se você falar para a Uber que ela tem vínculo empregatício, está em disputa no mundo inteiro, né? Tem processos, ela ganha, perde, recorre. O direito do trabalho está correndo, eles estão olhando para o Uber assim com muita atenção, né? Porque o Uber está chamando o direito a reconfigurar a sua própria definição do que é subordinação, né? Então isso aí está em disputa, a gente ainda vai ver muita água rolar, né? E o Uber tem perdido em alguns lugares também, né? Tem reconhecimento de vínculo, etc. Mas o que a Uber fala? Se você disser para ela, você é uma empresa que tem vínculos com esses empregados, com esses motoristas, você tem alguma relação contratual aí, você tem alguma responsabilidade sobre... Ela fala, não, eu não sou uma empresa de transporte, eu sou uma empresa de tecnologia, né? Eu desenvolvi uma tecnologia que possibilita hoje que eu seja mediadora entre a oferta de trabalho e a procura, né? Então, as empresas elas vão se apresentando dessa forma na uberização. Elas passam a se apresentar como mediadoras entre uma multidão de trabalhadores e uma multidão de consumidores,
né? Elas têm o quê? Os meios tecnológicos para promover esse encontro, essa mediação. Então é assim que elas aparecem, né? Mas em realidade tem várias formas de subordinação que estão operando aí, só que elas são difíceis de mapear, elas são difíceis de reconhecer, né? Então que formas seriam essas? Bom, para começar, quem determina o valor do trabalho do motorista? É a Uber, né? Quem determina a comissão? É a Uber. Bom, beleza. Mas é só isso? Não. Tem mecanismos da Uber, e aí que tem a ver com o desenvolvimento das plataformas digitais, que operam por algoritmos, né? E algoritmos que são programados e determinados por quem? Pela Uber, né? Que vão definir como é feita a distribuição de corridas, né? Então, por exemplo, já tem pesquisas que mostram que trabalhadores mais produtivos, mais assíduos, tendem a receber melhores corridas que estimulam mais a sua produtividade. O que é uma melhor corrida para um trabalhador? São algoritmos que determinam, quando você faz um pedido, quem recebe o pedido daquela corrida. Isso não é aleatório. Tem lógicas operando aí que vão mapeando e remunerando e, vamos dizer assim, estimulando a produtividade do trabalhador. A gente fala hoje em gamificação. O que é gamificação? Né? Você torna o mundo do trabalho, o estímulo à produtividade, uma espécie de jogo. Né? Então, por exemplo, outro dia um motorista Uber falou para mim, hoje eu ia parar meia-noite, mas a Uber falou que quem fizer 60 corridas vai ganhar não sei quanto de bônus. Mas 60 é impossível, mas se você fizer 40, você vai ganhar já o proporcional, e assim vai. Então o cara resolveu trabalhar a noite inteira. Né? Isso é a gamificação. Ninguém mandou, ninguém falou para o cara, você tem que fazer tantas corridas hoje, né? Ou você tem que trabalhar tantas horas. Você jogou para o trabalhador a administração sobre si próprio. Só que esse negócio funciona, né? Isso que a gente está vendo que dá certo. O trabalhador, ele se engaja de fato, ele é um bom autogerente de si próprio. Então, a empresa ela se apresenta como uma mediadora, mas na verdade tem uma série de mecanismos que estão controlando, vigiando e promovendo a produtividade desse trabalhador. Mas é uma nova forma de subordinação que está acontecendo aí. E por fim, entra uma nova figura que é a do consumidor. O que o consumidor faz? Bom, a gente sai lá do Uber e dá as nossas estrelinhas, né? A gente vai buscar um apartamento no Airbnb e a gente lê as avaliações. A gente vai fazer uma compra pela internet, a gente lê as avaliações. O que são essas avaliações, na verdade? Elas são uma terceirização do gerenciamento sobre o trabalho, né? Nós, consumidores, participamos como gerentes na uberização, mas não sou eu individualizada, você, é o nosso fluxo, né? É a multidão de consumidores, né, que ela avalia permanentemente a qualidade do serviço, a produtividade, como o serviço está sendo feito, né? Tem gente que leva isso muito a sério, tem gente que não dá bola, mas a gente desempenha esse papel e confia nesse nosso papel permanentemente, né? Então, o mundo das avaliações, ele é um mundo, na verdade, da concretização do gerenciamento sobre o trabalho. Só que esse trabalho foi terceirizado para nós, né? E é uma lógica o quê? De multidão. Então, é a multidão de trabalhadores nanoempreendedores disponíveis, né, de um lado, e essa multidão de consumidores que confiam. Vamos pensar o que é a Uber, gente? Você chama lá, você entra no carro, né? Como é que você confia nessa relação? Você sabe que a Uber não tem controle, assim, esses caras não foram contratados, não foram selecionados, né? A gente confia. Como é que essa relação de confiança está sendo construída, né? Porque a gente confia no nosso papel de avaliador, né? Então a gente confia que a multidão ela também é uma boa autogerente de si própria no que concerne avaliar
a qualidade e a produtividade desses trabalhadores. Então, vejam como são novas lógicas que vão operando, né? E que elas, de uma certa maneira, trazem uma nova lógica para o mundo do trabalho. Por quê? Bom, o mundo do trabalho hoje ele é atravessado o quê? Pela permanente ameaça do desemprego, né? O que a uberização faz? Olhando aí para o Uber, mas a gente pode pensar em professores, a gente pode pensar em muitas categorias, né? O que ela faz nesse trabalho de plataforma? Ela diz assim, se você quiser, basta você aderir. Não tem seleção, né? Você não vai passar por uma entrevista de emprego. Você tem que cumprir determinados critérios, né? Então, da lógica da seleção, não tem número de vagas, né? Eu posso crescer isso aí indefinidamente, a gente não sabe até quanto, mas né, eu não tenho um limite específico. Então, da seleção eu passo para a lógica da adesão, né? Então, é uma nova lógica que vai costurando esse mundo do trabalho. Qual que é a adesão? Se você quiser, você é professor de uma escola tal, quiser lá se cadastrar numa plataforma online, né, e prestar seu serviço, você se cadastra e presta, né? Não tem seleção, tem adesão. Mas é óbvio que as lógicas do mundo do trabalho estão controlando permanentemente a sua produtividade, a qualidade do seu trabalho via o quê? Via concorrência, né? Então, e aí o que vai acontecer? Para você sobreviver, você tem que ter suas próprias estratégias de sobrevivência, né, para garantir. Então, por exemplo, se você conversa com um motorista Uber, o cara que está ganhando dinheiro, ele tem várias estratégias de local, de horário de trabalho, de corridas, etc., para garantir a sobrevivência dele, né, no mundo que está cada vez mais competitivo. Então, você não foi selecionado e você não será demitido. O que pode acontecer é você desistir ou você ser desligado, né? Então, por exemplo, eu fiz pesquisa com os motoboys em Londres e eu encontrei os motoboys que organizaram uma greve contra um aplicativo que queria alterar a forma de remuneração deles. Os líderes desses movimentos foram desligados, eles não podem mais aderir a esses aplicativos, né? Então, tem formas de... O Uber, por exemplo, desligou vários motoristas aí acusados de assédio, etc. Tem formas de controle, mas você não será demitido. Você vai aderir e você tem que sobreviver em meio a essa concorrência, tá? Então, esse é um panorama geral da uberização. E que mais que tem de importante para a gente chegar aí no trabalho dos professores, né? E aí eu peço a ajuda de vocês para a gente pensar nisso junto. Esse deslocamento, ele conta com duas coisas, né? Ele conta com essa lógica que é da multidão. Então, é a multidão de nanoempreendedores de si próprios disponíveis ao trabalho, que é avaliada pela multidão de consumidores, né? E tudo que a gente utiliza nessa lógica, podem ver que está passando pela avaliação permanentemente, né? Eu não sei como é que vocês poderiam me narrar isso, um professor que presta serviço aí para uma plataforma, né? Como é que é a avaliação desse professor? Como é que é o controle da qualidade do trabalho dele? Como é que isso funciona, né? Então, tem essa lógica de multidão. Isso a gente está chamando hoje de crowdsourcing. Não sei se vocês já ouviram esse termo. A gente fala em crowdfunding, o crowd, da onde que vem isso, né? Quando as terceirizações se iniciaram, a gente falava em outsourcing, que é essa ideia de externalizar a produção. O crowdsourcing, você jogou para a multidão. Crowd aí é o sentido da multidão mesmo. Então, a fonte da externalização do trabalho é a multidão, né? Isso, gente, o crowdsourcing envolve questões aqui que a gente poderia ficar horas pensando, né? Então, por exemplo, o Facebook, ele é um exemplo de crowdsourcing. Por quê? Eu tenho lá uma plataforma que ela só existe e ela só se valoriza e ela só permanece existindo se a crowd for lá alimentar essa plataforma. Então, somos nós,
a nossa ação permanente de postar coisa, de curtir, de não sei o quê, que valoriza o Facebook. O Facebook não existe sem a nossa ação, né? Isso é crowdsourcing. Mas aí a gente ia virar aqui pensando, mas isso é trabalho? Como é que o Facebook ganha? Tem todo um campo da teoria marxista discutindo isso hoje, né? Como é que é a valorização do Facebook? Né? Tem gente que diz que aquilo é trabalho, outros dizem, não, não tem forma trabalho, como é que isso é trabalho? Tem trabalho, o que é esse negócio aí? Né? Mas aí seria uma outra conversa. Né? O YouTube, o que é o YouTube? É uma plataforma onde a ação da multidão, né, produz a informação, certo? E a ação dos consumidores faz aquele negócio girar. Isso é crowdsourcing, né? Várias das coisas na nossa vida estão passando por essa lógica. Mas a gente tem exemplos muito mais claros de trabalho do crowdsourcing. O Uber é um deles, né? Um que eu pesquisei antes da gente começar a falar em capitalismo de plataforma, etc., é a Natura. O que é a Natura? A Natura é uma empresa, né, que hoje em dia ela ainda mudou, mas quando eu estava fazendo minha pesquisa não existia uma loja da Natura. Era até proibido, né? Então tinha só a distribuição feita por revendedoras. Quantas revendedoras a gente tem hoje? Só para a Natura, 1,5 milhão no Brasil. É uma multidão, né, de mulheres que se autogerenciam, que aderem. Vejam como isso precede a questão tecnológica da plataforma digital, da uberização. Né? É uma atividade que aí tem décadas, que está totalmente legalizada, etc. Né? Mas o que é isso? Você tem uma multidão de 1,5 milhão de mulheres que se encarregam da distribuição dos produtos pelo país, pela venda, pelo marketing, pelos custos, vários custos de distribuição, elas arcam com esses custos, né? Pelos riscos. A Natura não toma calotes praticamente. Quem arca com a inadimplência são as mulheres, né? Porque as relações delas são informais. Com a Natura lá é um boleto, né? O nome delas, etc. Com a vizinha é outra conversa, né? As mulheres fazem estoque, não é a empresa que faz estoque, são as mulheres que fazem estoque. Aí também teria que, para descrever para vocês aqui, seria uma outra conversa, mas para a gente pensar nesse exemplo de crowdsourcing, que é o quê? É a multidão que faz a distribuição dos produtos, aderindo àquela atividade, correndo riscos e custos, etc. E quando eu comecei minha pesquisa eram 200 mil, hoje é 1,5 milhão, né? Como é que esse negócio dá certo? Quer dizer, a Natura transferiu para essa multidão o gerenciamento sobre si próprio e não perdeu o controle. Vou até falar disso porque depois é importante para a gente entender a história do trabalhador de Oxintai. Como é que ela não perde o controle? Então, você entra numa fábrica da Natura, na fábrica lá em Cajamar, que é um exemplo, né, de automatização, de modernização, etc., como é que o negócio funciona? É uma produção just in time. Vocês são familiarizados com esse termo? O que é o just in time? Né? Isso foi um resultado das inovações tecnológicas. Antigamente, você não tinha essa possibilidade. Com o desenvolvimento das tecnologias da informação, você passa a ter, e a aceleração da produção, etc., você passa a ter a produção feita no tempo da demanda. Então, eu não faço mais um estoque enorme de carros, prevendo que carro que vai ser mais vendido, etc. Não, no tempo da sua compra, esse carro está sendo produzido. Claro que eu posso ter um pequeno estoque, etc. Né? A Natura faz a mesma coisa, com 1,5 milhão de mulheres. Enquanto as mulheres estão vendendo, a Natura está produzindo. Isso diminui riscos de comercialização, diminui custos de estocagem, né? Isso é a produção de just in time. E veja que é possível hoje você dispersar para 1,5 milhão de pessoas a distribuição dos seus produtos e não perder o controle sobre sua produção. Né? Esse é um bom exemplo dessa relação do que é esse just in time e de como você dispersa o trabalho e não perde o controle sobre ele. Né? Então, esse é um exemplo de crowdsourcing. Só vou dar mais um para vocês verem até onde esse negócio está indo.
Uma das empresas que começaram com isso foi a NASA. Nem sei se a gente chama a NASA de empresa, não sei como é que define a NASA, né? O que que a NASA fez? Ela tinha que mapear fotos de crateras se tinha água ou não em Marte. E ela gastava muito tempo e uso do seu pessoal altamente qualificado para fazer um trabalho que é quase manual, né? A partir do momento que você aprendeu lá a reconhecer se tem água ou não na cratera, não é difícil fazer isso. A Natura cria um projeto chamado a NASA cria um projeto chamado Click Workers, né? Onde ela lança para a multidão de usuários a tarefa de mapear essas fotos. Fotos que já tinham sido mapeadas, ela estava testando a multidão. Em 2 dias, sei lá, uma coisa assim muito rápida, que ela levou um ano lá com o departamento dela, ela vê que a multidão é super eficiente e que a multidão lá se autogerenciando, vendo aquilo como lazer, contribuição para o futuro, etc., adere àquela atividade e faz um mapeamento super bem feito, né? Isso vai dar início depois a uma plataforma super ativa hoje que chama Innocentive. Essa plataforma tem a NASA, Procter Gamble, Johnson Johnson, várias corporações aí de ponta e que dominam o mercado de várias coisas que a gente consome, cadastradas nessa empresa, nessa plataforma, né? E você tem uma multidão de cientistas também cadastrados nessa plataforma. Como que esse negócio funciona? Estou dando um exemplo real. A Colgate lança lá o que eles chamam de desafio. Olha, a gente precisa pôr bolinha na pasta de dente. Como a gente pode fazer isso? As pessoas que aderem aceitam aquele desafio e, das suas próprias formas, se autogerenciando, arcando com riscos, custos, tempo de trabalho, etc., propõem soluções para aquilo. E as soluções que forem selecionadas são premiadas, podem ser até bem pagas, né? E a empresa patenteia a ideia. Então, isso é um exemplo de crowdsourcing de um trabalho altamente qualificado, certo? Que envolve lá o cientista, que pode até ser empregado do Johnson Johnson, e que aí se vira aí virando um cientista amador. Só para fechar isso, então, né? A uberização conta com crowdsourcing, ela conta com essa transformação do trabalhador em trabalhador amador, gerente de si próprio. O que é esse trabalhador amador? É isso, um taxista é uma coisa, um motorista Uber é outra. Eles estão fazendo a mesma atividade. Mas o taxista passa por uma série de mediações públicas que foram constituídas pelo Estado, que confere a ele uma identidade profissional de taxista. O motorista Uber, ele está passando por todos esses mecanismos aí que eu acabei de falar para vocês, né? Que confere a ele a identidade de motorista Uber como um trabalhador amador, certo? O estatuto da identidade do profissional taxista não é o mesmo do Uber. O estatuto do cientista que se cadastra numa plataforma não é o mesmo do cientista que está, pode ser o mesmo cientista que está o dia inteiro lá na Johnson Johnson, né? O estatuto dos professores que aderem às demandas de plataformas digitais, por exemplo, não é o mesmo do professor que está ali empregado em determinada instituição, né? Então, o que a gente está vendo também é um movimento que está nos empurrando para o quê? Para uma perda de mediações públicas do trabalho e uma reconfiguração da nossa própria identidade profissional, né? E todos nós nos sabemos possivelmente uberizáveis, né? Isso está na nossa pele e a gente sabe que isso tem condições para isso acontecer de forma bem ampla e generalizada, né? Para fechar, que eu nem sei quanto aqui, o que acontece no momento atual, né, com a reforma trabalhista? A reforma trabalhista, de fato, é uma modernização das relações de trabalho. Eu gosto de falar que é uma modernização capitalista, certo? Por quê? Porque a reforma, ela captou as tendências em curso no mundo do trabalho e legalizou essas tendências, né? E são tendências que jogam contra uma série de interesses dos trabalhadores,
né? Então, a reforma trabalhista, se a gente lê ela de perto e vê todas as alterações que ela propôs, ela é brutal, né? E ela é refinada ao mesmo tempo, porque ela trabalhou com diversos aspectos do mundo do trabalho, né? Que vão empurrando, vão coagindo as forças do trabalho mesmo e promovendo precarizações para o trabalhador, né? Então, só para dar 2 exemplos para vocês. Bom, primeiro, 3, né? O cerne da reforma é que trabalhador e patrão se negociam em igualdade, né? Então, essa é a ideia mesmo de que todos somos agentes econômicos aí que nos encontramos, as empresas estão fazendo mediações entre esse encontro, né? Então, essa é a primeira, é o cerne da reforma. E aí 2 aspectos centrais que ela criou, que são 2 categorias novas, né? E que os professores são, vamos dizer assim, estão no alvo aí, né? Dessa figura do trabalhador intermitente, né? Então, o que são essas 2 novas figuras jurídicas que não existiam, né? É a do autônomo exclusivo, que é o quê? Você legalizar a pejotização. O que é o autônomo exclusivo? Né? Você pode ter assiduidade, você pode trabalhar todos os dias lá para a mesma empresa, etc. E ela passa a reconhecer legalmente você como um autônomo, né? Então, aquela possibilidade de você buscar o reconhecimento de vínculos empregatícios desaparece, né? E a do trabalhador intermitente, que aí ela é mais doida ainda, certo? Por quê? Porque ela é uma informalização por dentro do trabalho formal, né? Então, não é nem que eu vou ter esse nano empresário de si próprio, não, eu estou chamando esse trabalhador de trabalhador formal, ele é seletista, né? Ele tem carteira assinada, só que ele é um trabalhador just in time. Eu recruto esse trabalhador na exata medida da minha necessidade, né? É um trabalhador que, apesar de aparentemente os direitos dele estarem embutidos ali na remuneração hora, que tem que equivaler ao valor do salário mínimo, então veja que agora você não garante mais o pagamento do salário mínimo, mas a hora do salário mínimo. Isso faz uma diferença gigantesca, né? Porque você legalizou que as pessoas podem ganhar abaixo do salário mínimo, né? E o que o trabalho intermitente faz? Ele deixa o trabalhador disponível ao trabalho e ele recruta esse trabalhador na sua exata medida, né? Então, a reforma ela foi extremamente refinada aí em captar essas tendências, essas possibilidades do mundo do trabalho. Ela já está reorganizando, de fato, o mercado de trabalho, né? Então, o que eu queria encerrar aí falando para vocês é que a gente está vendo uma tendência hoje que conta com essa combinação entre desenvolvimento tecnológico, papel do Estado na promoção disso, né? E aí, além disso, as características de cada estruturação de cada mercado de trabalho. Então, isso vai se adequando de acordo com as características daquele mercado de trabalho. Se a gente olhar para o brasileiro é de uma forma, para o inglês é outra, etc., né? Mas a gente está vendo uma tendência o quê? De transformar, de fato, os trabalhadores em trabalhadores just in time, né? Que é isso, na verdade, a uberização é isso. Você é um trabalhador disponível ao trabalho, né? Que é recrutado nas demandas exatas e é remunerado exatamente por aquilo que você produz, né? E todas as suas garantias e suas redes de segurança, de proteção vão se desfazendo e você realmente vai se tornando um fator de produção, né? Que é remunerado, né, de acordo com o que você produz no tempo da necessidade do mercado. Então, são desafios enormes aí que estão postos, né? E o campo da educação, ele é um campo extremamente profícuo para isso acontecer, né? Desde a ideia do ensino à distância. Então, quer dizer, o que é isso? É uma eliminação gigantesca de custos, né, de riscos e de custos do trabalho, né? A possibilidade de você reproduzir o que você, professor, produz em uma aula, aquilo é reproduzível, né? Infinitamente, né? E você é remunerado por aquela aula, né? O trabalho intermitente, vamos pensar isso,
Por que eu vou remunerar você nas suas férias? Por que eu vou remunerar você por jornada de trabalho se eu posso te convocar para o trabalho quando você é necessário? Né? Então, a uberização é um termo para, mais ou menos assim, dar conta do tamanho desse negócio. Né? Para não fechar tão sombriamente, a gente vê também novas formas de resistência. Né? Tá aí, talvez esteja aí, a gente tem que enfocar nisso. Né? Porque quando a multidão, que você vai formando uma multidão mesmo, né? Uma multidão de professores conectados a plataformas, etc. Isso é uma fragmentação enorme dos trabalhadores, né? E tem mais uma coisa que dá um nó mais ainda, né? Como é que você, quando é um trabalhador online, e essas plataformas podem ser globais, que legislação elas seguem? Nenhuma. Então, por exemplo, tem uma plataforma da Amazon que chama Mechanical Turk, que é a ideia de que você tem trabalhos que deveriam já ser feitos por inteligência artificial, mas ainda não são. Então, eles falam inteligência artificial. Por quê? Porque não é artificial, na verdade é humana, mas deveria ser artificial. Você tem pessoas no mundo vivendo só disso, né? Elas estão conectadas ali para fazer tarefas que são repetitivas. Então, por exemplo, eu preciso que você pegue esses 1000 recibos, pegue o número que está aqui e preencha em outra ficha. Cada recibo você ganha 1 centavo. Né? Então, eu ponho lá essa tarefa e você, trabalhador amador, conectado, pega e realiza. Né? Tem estudos já sobre isso, sobre as formas de adoecimento. Essas pessoas ficam online 24 horas por dia, porque vem trabalho do Japão, vem trabalho da China, dos Estados Unidos, e elas se alimentam, vivem disso. Né? E a discussão hoje é o quê? Bom, você é um trabalhador inglês conectado ali. Aquela plataforma não segue a legislação inglesa. A sua hora de trabalho não vale a hora inglesa, por exemplo. Né? Então, essas plataformas estão atuando acima de todas as legislações nacionais. Nossa, eu estava fechando o argumento, lembrei disso. Não, mas eu vou fechar mesmo. Mas é um pouco essa ideia assim, de que globalmente está posta essa possibilidade das resistências, né? Só para a gente fechar. As resistências. Essa multidão, ela está fragmentada, ela está dispersa, né? Mas quando ela se reconhece como multidão, isso é muito poderoso, né? Então, por exemplo, os motoboys. Vamos imaginar, já teve na Indonésia uma greve de motoristas Uber. E o plano deles era internacionalizar essa greve. Já pensou uma greve internacional de motoristas Uber? Não é tão difícil imaginar isso, né? Porque as pessoas também vão se apropriando dos meios que as subordinam para criar também novas formas de resistência, né? Se a multidão se reconhece aí como multidão, isso tem uma potencialidade política muito forte, né? Mas a gente sabe que tudo empurra o quê? A individualização, a fragmentação, né? E mais do que isso, assim, o que mais me assusta é essa perda de medidas sobre o trabalho. Então, todos nós, e os motoristas, e os motoboys, e as revendas, nós estamos trabalhando aí, né? A jornada de trabalho de 8 horas, ela já virou uma miragem, né? Isso se banalizou. Então, nós perdemos as medidas sobre o trabalho. E a uberização, ela se apresenta como isso, como uma possibilidade de cada vez mais nos transformar em trabalhadores de just-in-time, o que está relacionado com as plataformas, mas está relacionado com todos esses processos aí do mundo do trabalho. Basicamente é isso, gente. Agradeço aí a atenção de vocês. Eu vou começar rapidamente, pessoal. Nós estamos a 20 minutos da nossa intervenção. Muito obrigado pela intervenção. Mas penso assim, nós vivemos um período das mulheres que vendiam Avon, né? Porque, por algum motivo, nós não éramos chamados de professores. Nós tínhamos várias denominações para caracterizar a nossa função. Mas você pegou 2 pontos que eu acho de extrema importância para nós. Primeiro, a questão de que as pessoas passam a trabalhar sem controle do tempo.
Isso é uma questão, se você conseguir pôr isso em medida para professores, eu acho que ainda é um pouco difícil, mas é possível, isso vai tornar o nosso trabalho bem pior, né? Porque nós já estamos acostumados mais ou menos a trabalhar 7 dias por semana, porque não é o normal. Entra no dia 1º de fevereiro, sai no dia 30/6, entra 1º de agosto, sai de 20 de dezembro. Não tem meio de caminho. Então esse é um problema que nós já sentimos. Não tenho ainda a preocupação com o intermitente, tá bom? Ainda não. Porque o professor aulista, no nosso caso, basicamente já era um intermitente, não era bem um intermitente, mas ele tinha uma jornada parcial de trabalho. E pode ser que na tua fala de saídas nós teremos grandes complicações. E, fechando a minha ideia, as plataformas digitais que estão no ensino à distância. Então, nós estávamos preocupados com o direito de imagem no começo, nós nos preocupamos com esse momento. E você não falou isso, mas você disse que isso praticamente é bobagem, né? Porque tem outras coisas tantas vindo, né? É aberto a vocês. Eu estou aqui pensando alto com vocês. Pode ir. Tem que falar no microfone, por favor, para gravar. Não é exatamente uma pergunta, mas eu gostaria de saber como é que você enxerga isso. Nós, professores, habitualmente já extrapolamos o número de horas de trabalho, pela preparação das aulas, pela correção de provas, enfim. E com um contrato de trabalho, que no ensino privado é um pouco mais cruel, porque a gente só ganha por aula dada, tá bom? No entanto, o ensino superior eu consigo entender que seja, como já é, o segmento mais fácil para irmos para um intermitente, para irmos sem contrato nenhum, autônomos. Isso já está acontecendo nas universidades privadas. O ensino básico, que pega o fundamental, o infantil, aí eu vejo que ainda temos, é isso que eu queria saber, o que você pensa a respeito, que nós ainda temos algumas questões que nos facilitam um trabalho formal, que é o plano pedagógico, que é a afetividade, aquilo que normalmente é visto no professor de ensino básico, a formação básica. Tá bom? Eu queria só que você fizesse. O Tadeu perguntou. Boa noite, Ludmila. Peço depois dele mais alguém perguntar e a professora responde para a gente. Pensando na lógica do futuro, porque se nós pegássemos há 10 anos atrás, a gente estava discutindo a natura, mas não estava discutindo outras questões, a gente estava discutindo... Enfim, eu penso que a gente não pode pensar a questão do trabalhador em educação, do professor, dentro do processo regulatório de hoje, né? Porque hoje nós temos aí plataformas com advogados, plataformas com médicos, que daqui a pouquinho estão substituindo até esse doutor alguma coisa barata, né? Se nós pensarmos num futuro onde haja um processo de desregulamentação da estrutura educacional, onde só haja uma certificação por avaliação, ou seja, o jovem menino de 10 anos, a menina de 11 anos, de 12 anos, para ser considerado na série X, ele tem que fazer uma prova a cada período. E essa prova, ele aprende a partir de plataformas, de professores, que eu vou escolher o professor 5 estrelinhas da plataforma X, que vai me trabalhar online, ou eu posso chamar em casa, e eu vou ter aula de história. Vou ter aula de não sei o quê, quantos períodos eu quiser, quantas horas eu quiser, e aí eu vou fazer a minha prova. Eu estou pensando em futurologia, num processo de desregulamentação, porque é isso que acontece nas outras profissões. A gente pensa que dentro da casinha da gente hoje não dá para acontecer, porque tem que ser contratado, tem que ser um professor formado,
porque tem uma convenção coletiva, porque tem que ter uma escola, tem que ter um conselho nacional, um conselho estadual, um conselho municipal, essa escola tem que estar regulamentada. Vamos pensar numa outra realidade futura. A pejotização já existe. Professores e professoras sendo contratados como PJs, e aí a forma de contratação de jornada não se tem controle sobre isso, porque eles não são... Agora, eu estou trabalhando numa viagem muito distante, ou se o Estado desregulamenta o processo de aprendizagem e está preocupado só em avaliar, principalmente para as pessoas de menos condições, avaliar resultado para dizer se tu tem condições ou não de ser alfabetizado, de conhecer, de estar no ensino médio, de estar não sei o quê. É possível a gente esse exercício de futurologia no médio prazo acontecer, ainda mais com o desastre e o perigo que a gente pode estar vivenciando em breve de alguém que acredita que o Estado só atrapalha, não ajuda? O Celso vai falar, depois a professora vai responder encerrar. Não vou tão longe quanto o Tadeu, vou ficar um pouco mais perto, mas nesse processo todo que você descreveu, onde o trabalhador é responsável por todo o planejamento, etc., e o próprio trabalhador ou um grupo de trabalhadores se autoavalia ou avalia os outros, né? E no sentido que a Sofia colocou da necessidade da socialização do aluno de escola que está num nível, numa faixa etária menor, então precisa também de um ambiente de afetividade, de socialização, porque o cenário que o Tadeu traçou é um cenário um pouco mais além, né, de uma faixa etária maior, de uma possibilidade de uma escolaridade que eu mesmo discuto, que eu mesmo planejo, né? Mas o risco que eu vejo nisso, e aí eu entro na história da resistência, eu fiquei preocupado como é que a gente vai resistir com relação a isso, porque eu tenho certeza que a partir do momento que algum tipo de atividade, as pessoas que praticam algum tipo de atividade se organizam para resistir, essas plataformas vão arrumar um antídoto anti-resistência. Então, a minha preocupação aí é no sentido de que, aplicado isso em qualquer atividade e também na educação, com outras formas de uberizações aí que podem ser criadas a partir desse conceito, o grande risco que a gente corre aí é que perde o sentido de categoria, né? O que você citou em termos dos motoboys, quer dizer, eles se reconheceram como categoria porque a plataforma lhes dá, o aplicativo lhes dá, a empresa lhes dá essa possibilidade. Agora, se você pulveriza isso, então, o risco que vai ocorrer é que você perde o sentido de categoria. E perdendo o sentido de categoria, aí sim, o que vai prevalecer é a individualidade mesmo, né? Tá bom. Agradeço as questões, e não são questões fáceis, né? Eu fico pensando os desafios maiores ainda que o campo da educação coloca, né? Porque acho que a educação ela vive essa eterna contradição, né? Que ao mesmo tempo ela é o espaço da formação do ser humano enquanto humano, né? E dos valores que essa sociedade vamos dizer, os valores que predominam nessa sociedade do que é a socialização, do que é a formação, do que é a emancipação, e, ao mesmo tempo, a educação é o campo da formação do trabalhador para o mundo do trabalho, né? E essas coisas nem sempre são tão compatíveis, né? E o que a gente vai vendo é como a lógica do mundo do trabalho, né, das flexibilizações, etc., ela vai entrando no campo da educação e como isso complica esse projeto de emancipação também. Quer dizer, tem muita coisa em jogo, né, nesse encontro. Então, por exemplo, eu fico pensando, a Sofia falou da questão aí do ensino básico, né? Como ao mesmo tempo, por exemplo, eu estava lendo esses dias um artigo da professora Marília Carvalho, da USP, né? Como
a gestão e o cuidado vão se combinando na escola pública, né? Então, a noção de cuidado que envolve o trabalho da professora do ensino básico, ao mesmo tempo, ela está sendo pautada por metas, né? Pela competitividade entre as escolas, por formas de bonificação, por ranqueamento, quer dizer, como que essas coisas vão se combinando, né? E às vezes trazem formas de intensificação do trabalho, de extensão do tempo de trabalho, de adoecimento, né? Então essas coisas a gente não tem respostas prontas, né? Mas de qualquer forma, bom, o que o governo faz aí desse banco de, como chama os professores que depois ficam de quarentena, né? Que eles, os temporários, né? Quer dizer, eles são recrutados de acordo com a necessidade. Quer dizer, essas formas de precarização, elas já estão acontecendo aí de forma muito eficaz, né? A lógica da gestão, da flexibilização já entrou há muito tempo no campo. E se a gente tivesse mais tempo, a gente poderia conversar sobre a reforma educacional, que já está em curso, né? E que colocou a formação desse trabalhador polivalente, né? E só assim, não vou me estender nisso não, mas a gente pensar que também não dá para a gente pensar de forma homogênea, num país desigual como o nosso. Quer dizer, que trabalhador está sendo formado lá na periferia, que projeto isso atende, o que é o trabalhador de elite, quer dizer, todas essas coisas aí estão em jogo, né? Eu não acho futurologia muito longínqua, não, pensar nessas formas de eliminação mesmo, de redes de sociabilização, de locais de trabalho. Nós estamos vendo aí o projeto do ensino à distância para o ensino fundamental como plataforma de governo, né? Isso está posto agora. Então, gente, eu não sei, acho que vocês podem me responder essas questões muito melhor do que eu posso, né? Mas eu acho que a gente vive essa contradição mesmo na educação, entre gestão e que sociedade a gente quer para o futuro. E isso envolve as nossas condições de trabalho, né? E a questão da categoria, por exemplo, os motoboys, eles já se reconhecem como categoria, né? Eles têm uma solidariedade ali que tá no trânsito, né? A dos motoristas Uber eu acho interessante, porque ela foi fundada mesmo a partir dos aplicativos. Então, eu não sei, é o imponderável. Graças a Deus o imponderável ainda existe, né? A gente tem que ficar com ele. É isso, então. Agradeço aí as questões e a atenção de vocês. Foi uma alegria estar aqui hoje, essa noite. Professora, em nome da diretoria do sindicato, agradeço a sua presença e o dia de hoje, especialmente para você chegar aqui, dado as condições meteorológicas. Muito obrigado e boa viagem de volta, né? Porque eu penso que você vai voltar. Agradecido, viu? Obrigado.